Precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. CBN Campinas. 9 horas 18, não, melhor, 10 horas 18 minutos. Não, ainda não, Felipe. Não, nem vai ter, parece. O governo disse que parece que não vai ter horário de verão. Vamos seguindo aqui com as informações desta segunda-feira no CBN Campinas. No começo aqui do programa a gente falou de algumas cidades da nossa região que estão divulgando a chegada de empresas de diferentes áreas, inclusive, né, Felipe? Principalmente aquelas de tecnologia, né? Mas não apenas e não tão apenas. A região administrativa, né, como a Sandra comentou, o levantamento, apesar de tudo, mostra uma desaceleração esse ano. De janeiro a agosto, os anúncios somaram 7 bilhões de reais, quase metade do valor registrado no mesmo período de 2024. Sumaré é o destaque, apesar de tudo, 71% dos anúncios vem de Sumaré, impulsionadas, inclusive, pelo mega investimento de 5 bilhões de reais no data center ali da Microsoft. Na sequência aparecem Valinhos e Paulínia e Campinas, que tem 16% da população da RMC, ou da região administrativa, teve uma participação modesta, 105 milhões de reais apenas, divididos entre o aeroporto de Viracopos e um novo shopping. E esses dados acabaram sendo absorvidos pela Fundação SEAD, que faz esse monitoramento mesmo, nas publicações, né, daquilo que está chegando como uma intenção para a nossa região, não que elas se concretizem, né? Pois é. E são dados aí do mês de agosto. Depois disso, a gente já percebeu algumas movimentações, como o data center em Campinas, também em Valinhos, né, complementando aí outras possibilidades. E a gente convidou o Ricardo Buso, que é economista, que analisa também esses dados, para trazer um pouquinho mais da sua análise para a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe, aos ouvintes. Sempre um prazer estar aqui. Muito bom dia. A gente fica feliz quando tem investimentos, mas quando a gente faz um comparativo e tudo mais, a gente percebeu que teve uma redução, né, de quase 50%. Dá para entender ou explicar esse recuo, digamos assim, Ricardo? Sim, é uma redução significativa, 49%. Como vocês disseram, esse número no acumulado do ano vai mudar ainda, né? Porque essa região é muito grande, tem 90 municípios, e só o que deu para mapear, que vai aparecer nas próximas, vamos lembrar que nós estamos falando ainda dados até agosto de 2025, né? Nós temos aí data center em Campinas, data center em Valinhos, aliás, somando-se aí aos 5 bilhões de Sumaré, a região tem uma vocação nítida para essa atração de data center, né? Em setembro, que não apareceu na pesquisa, também tem um anúncio da Nestlé de 1 bilhão de reais para a fábrica de Araras, que é a primeira do Brasil, da multinacional. Então esse número vai melhorar, mas quando a gente passa esse comparativo, tem uma defasagem grande aí, pode ser que mude. Agora, é importante dizer que essa região, o conjunto da região, quando a gente olha por uma média ampla, porque isso pode ser um ano melhor, um ano pior, quando a gente traça uma média aí de 10 anos, a região realmente desacelera em relação ao estado, né? São 7 milhões de habitantes, 16% da população, mas na média desses 10 anos, 13% dos anúncios de investimento do estado. Então, é menos do que a representatividade demográfica. A gente precisa lembrar que Campinas já foi muito beneficiada pelo aeroporto de Viracopos, né? Já foi uma alternativa para as indústrias que antes iam para São Paulo, isso há algumas décadas, e aí foi expandindo isso para a região. Por quê? À medida que vai ficando atrativo, também vai encarecendo, tem empecilhos aí principalmente de valorização imobiliária. Imagina uma grande indústria na cidade de Campinas, o quanto paga só de terreno, porque vale muito. Então, de Campinas, isso foi expandindo para Indaiatuba, para Jaguariúna, Valinhos e Vinhedo. Agora vem ficando caro também essas regiões, e outras regiões do estado, desde que tem um potencial e, claro, uma condição logística favorável para abastecer grandes centros, começa a despontar. É uma mudança de eixo natural. Não quer dizer que Campinas não tenha mais investimentos, mas aquele boom
agora passa para outros locais. Então, é algo esperado, é algo que não dura para sempre, se a gente imaginar o crescimento aí nos anos 90, 2000, e nós começamos a ver uma atratividade maior. Começamos? Não, isso já está consolidado. Claro que para serviços do que para grandes indústrias, por exemplo. Voltando naquilo que eu disse, a valorização imobiliária é sempre um empecilho, né? Natural nesses casos. Estava comentando aqui, né? Vinhedo vai receber também um data center da Oracle, né? Anunciado na semana passada nos Estados Unidos. E tem também, né, o Ricardo, o REDATA, que é o Regime Especial de Tributação para Serviços de Data Center, medida provisória editada pelo governo federal no dia 18 de setembro, e por ser medida provisória, ela tem um prazo de validade. Então talvez seja esse, por isso que nós estamos vendo esse boom agora, né? Sim, sim. Mas aí é importante lembrar que é uma medida provisória do governo federal. É óbvio que atrai investimentos, mas atrai, sendo do governo federal, para o Brasil todo. E nós estamos vendo aí a região administrativa de Campinas como muito promissora para data center. Então, é um alerta muito importante aí para todas as administrações regionais, locais, até do estado, entender essa situação e ver e administrar essa vantagem competitiva que tem, nítida, para continuar surtindo, produzindo efeitos aí, o que é muito importante em termos de geração de emprego, principalmente. Algo muito parecido, há alguns anos, poucos anos, acho que não era especificamente um data center, era de informática, mas acho que do Banco Itaú teve um investimento gigantesco em Mojimirim também, muito próximo. Então a região se consolida como favorável a isso. O primeiro ponto, o mais importante, formação acadêmica de excelência, né, que está disponível aí, e esse mercado, esse segmento, ele vai buscar as melhores cabeças e parece que está pronto para isso. Não seria um esgotamento do potencial, então, né, de crescimento? É uma mudança, por quê? Quando a gente fala em serviços, nós estamos falando de um data center que veio de 5 bilhões do anúncio de investimentos, né, mas é pontual. Quando a gente fala em indústrias, muitas vezes os investimentos chegam a ser bem maiores. Só que para a indústria, também por conta desse empecilho imobiliário, começa a ficar menos vantajoso. Então, é um esgotamento industrial, mas tem uma oportunidade. Nós estamos vendo serviços crescendo e aí tem que estar tudo adaptado para essa nova vocação que tudo indica. Agora, é aquilo, né? Anúncios e nem sempre a execução dos investimentos, né? Pensando de forma prática, né? Qual seria o peso desse tipo de indicador, né, que é apurado para avaliar o clima econômico real aqui da região? Isso, é bem importante ter isso em mente, porque ele não está preocupado com a concretização do investimento. A pesquisa, ela foca em anúncio. Vou dar um exemplo. Conchal, uma cidade de porte menor, há alguns anos teve um anúncio de um investimento gigantesco de um abatedor de frango, uma avícola que seria seguramente o maior empregador da cidade, ia revolucionar a economia da cidade. Não se concretizou, não sei se foi para outro município ou se desistiu do investimento. Só que nem por isso a pesquisa falhou ou a pesquisa mudou. A pesquisa está focada no anúncio. Por quê? Com o anúncio, nós estamos vendo a atratividade daquele local, daquele município ou mesmo da região e entender por que nós estamos atraindo data center, mesmo que não se concretize. Mas, assim, a intenção primordial do investidor, claro que a gente torce para se concretizar, não tenha dúvida, mas a intenção primordial do investidor é estar nessa região. Por quê? Qual que é o ambiente? Qual que é o clima econômico? O que está dependendo da macroeconomia do país? O que é vantagem local? Então, isso precisa estar sempre atualizado e mapeado para que dê seguimento, para que continue a beneficiar a região. Eu lembro de Paulínia, né, que havia uma previsão da chegada da LG, isso na década de 2010 ainda, e isso nunca aconteceu. Né? Acho que era da LG, se eu não me engano, a fábrica que ia ser também uma grande revolução, ia gerar milhares de empregos e acabou não acontecendo. E é importante ter o anúncio porque às vezes, por exemplo, vai chegar uma montadora de automóveis. Ela tem uma cadeia de fornecedores tão grande que quem está pensando em investir já vai para aquela região. Então, uma divulgação, um conhecimento dessa intenção movimenta a economia
com uma cadeia muito grande de produção. Uhum. E aí, na última sexta-feira, até a Prefeitura de Campinas divulgou também a chegada de uma empresa de tecnologia na área de metrologia e tomografia dentro da área do aeroporto de Viracopos. E também a Eletrobras anunciando um data center também em Campinas, né? Pelo menos aí essa intenção que foi apontada. Agora, em relação ao que a Prefeitura divulgou, seria 35 milhões. Pensando aí em valores, talvez não seja tão impactante como você falou, né? De outras grandes empresas. Exato. Mas o aeroporto de Viracopos é uma grande atratividade de Campinas e região. Por exemplo, Indaiatuba, né? Está do lado do aeroporto, mas Campinas, ela representa aí 16%, como eu disse, da região administrativa do estado pela população, e 2,6% do estado da população. Só que nessa média de 10 anos, a atratividade dela, os anúncios de investimento correspondem a 1,6% do que o estado tem concentrado. Então, é óbvio, começa a selecionar, os serviços vêm para Campinas e a indústria está indo para outros locais. Muitas vezes, na maioria das vezes, os investimentos industriais são maiores, né? Chamam mais a atenção. Mas não quer dizer que isso vai mudar a qualidade do emprego, que vai empregar menos, porque chama menos atenção os serviços, mas você acaba tendo vários pequenos de serviços que movimentam, que tem até uma demanda maior por mão de obra do que a indústria hoje super automatizada, né? Às vezes trazendo, inclusive, mão de obra um pouco mais qualificada de outras regiões do país, né? Sem dúvida. Essas áreas que atraem serviços, quando a gente olha também nos dados oficiais, a média salarial também mostra sempre uma mão de obra mais qualificada e gera condições de vida, condições aí econômicas melhores para a cidade também. Ricardo Buso, economista, sempre com a gente aqui, ajudando a analisar também os contextos regionais. Obrigada, ótima semana para você, Ricardo. Sempre à disposição, para vocês também. Um abraço. Obrigado, Ricardo. 10h30.